Bom dia, irmãs, irmãos. Que alegria podermos estar louvando o Senhor num horário um pouco diferente, mas não tem problema. O Senhor é digno de adoração em todos os momentos da nossa vida, né? De madrugada, de noite, de dia, à tarde, seja assim, nós sejamos verdadeiros adoradores em todos os momentos. Irmãos, nós vamos dar continuidade então a Hebreus, a exposição de Hebreus, 7ª parte já de Hebreus. Vamos terminar o capítulo 4, se assim o Senhor permitir. Vamos aí ver os 3 últimos versículos do capítulo 4. Hebreus 4, 14 a 16. Vamos ler juntos, irmãos. Acompanhem suas Bíblias. Melhor, acompanhem suas Bíblias e eu leio. Vamos lá. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oremos, irmãos. Ó Deus, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, te louvamos por passagens maravilhosas como essa que estudaremos nessa manhã. Te louvamos porque a tua palavra, que é mais do que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mas também ela traz consolo para a nossa alma e alimento, Senhor, para a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos exorta e nos mostra que Tu estás conosco, que o Teu Filho vive, e o fato do Teu Filho estar vivo é a nossa motivação para continuarmos nesse mundo, até que estejamos com Ele. Obrigado, Senhor, pela certeza de que Jesus Cristo vive e reina. Ele, o nosso grande sumo sacerdote. E é a Ele que nós louvamos nessa manhã. E é a Ele que nós queremos conhecer um pouco mais através desse trecho nesta manhã. Assim pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, pois só Ele pode revelar aquilo que está no Teu coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para essa passagem aqui através do prisma do tema Jesus Cristo, socorro presente nas angústias da vida. Jesus Cristo, socorro presente nas angústias da vida. Nós vimos até aqui, irmãos, na carta aos Hebreus, nessa carta, nós já vimos que o autor nos mostrou que Jesus Cristo é superior aos profetas, é superior à lei, é superior aos anjos, é superior a Moisés e superior a Arão. E por conta disso, por ele ser supremo sobre tudo isso, ele merece toda a nossa atenção. E o seu falar é digno de todo o nosso respeito, temor e obediência. Então nós vimos tudo isso, e deixar de crer nele, e deixar de obedecer a sua palavra, é apostasia e perdição eterna. Não há como outro meio de agradar a Deus ou fazer a vontade de Deus sem ser por meio da palavra de Cristo e da condução de Cristo como nosso supremo pastor. Nas últimas exposições nós vimos que Jesus Cristo é perfeito sumo sacerdote da nossa confissão. Nós vimos no capítulo 3. Por quê? Porque ele experimentou como homem todo o sofrimento que podemos provar nessa terra. Ele provou de primeira mão tudo o que nós provamos também a nível de sofrimento. Por último, através da fé nas boas notícias sobre Jesus Cristo, do Evangelho, que não só se apresenta no Novo Testamento, mas também no Velho, já apontava, o Evangelho já estava anunciado desde o Velho Testamento, ainda que velado, e já no Novo ele é revelado, mas mesmo assim, ele já estava presente, as boas novas sobre o Messias, contidas na palavra de Deus. Então, através desta fé, nós podemos entrar no descanso de Deus.
Mas ele termina no capítulo 3 dizendo que isso não, perdão, no capítulo 4 ainda, não sem muita luta. O trecho que nós estudamos na semana passada, capítulo 4, de 1 a 13, vimos um trecho bastante robusto das Escrituras, bastante teológico e bastante difícil até de compreensão, porém necessário, embora a linguagem do autor bastante rebuscada, bastante complexa, não é difícil de entender, mas é uma linguagem que mostra claramente a necessidade de obediência, e ele termina dizendo que é necessário muita luta, muito esforço para obedecer a Deus e também temor de falhar em obedecer a Deus. Tudo isso faz parte de um pacote, de um combo que nós como crentes precisamos ter para prosseguir na caminhada. É isso que ele nos falou a semana passada. E ele faz isso, o autor faz isso mostrando o raciocínio inverso. Se o povo de Israel falhou em entrar no descanso porque não creu e nem obedeceu a palavra de Deus, em contrapartida, se nós crermos e obedecermos a palavra de Deus, nós entraremos no descanso de Deus, entraremos no descanso prometido. Ele faz esse raciocínio inverso, como nós vimos aqui na semana passada. Amém? Agora, o autor vai fazer um novo apelo aqui, um apelo ainda mais urgente. E essa passagem aqui, meus irmãos, essa passagem que nós lemos aqui é uma das mais queridas das Escrituras. É uma passagem amável, doce aos nossos corações quebrados, moídos por dor, por lamento, por sofrimento, por gemidos. Então é uma passagem urgente, ela é confortante, ela é amável, mas ela também é poderosa. Aqui existe um poder na palavra, nesse trecho das Escrituras, um poder, porque nós somos frágeis, e ela é poderosa para nos fortalecer. E qual é o apelo dessa passagem? Acheguemo-nos a Jesus Cristo. Apegue-se a Jesus Cristo. Esse é o apelo dessa palavra, dessa passagem. O que nós podemos ver como pano de fundo a respeito do que nós vamos estudar nessa manhã? Bom, a gente entende que a nossa fé cristã, ela é provada o tempo todo. Nós como cristãos nesse mundo, nós somos provados o tempo todo. No trabalho, na escola, na rua, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, junto com familiares, junto com amigos, e somos testados o tempo todo. A nossa fé é testada, é provada o tempo todo. Nós somos escarnecidos pelo mundo, somos tentados pelo diabo, e nós mesmos, a nossa natureza também, a nossa carne é frágil, nós somos frágeis na nossa natureza carnal. Então nada disso coopera para a nossa fé. Ou seja, nós estamos num mundo totalmente hostil à nossa fé. Nada contribui. O mundo não contribui. A nossa carne não contribui. Pelo pecado, pela fraqueza, nós não temos prazer em obedecer a Deus. E para piorar a situação, nós temos o tentador, que o tempo todo diz, a palavra, que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar do nosso ladinho, o tempo todo. Então, a situação é bastante complicada. Por isso, esforcemo-nos, não é? É o que ele falou semana passada. Vamos ver um pouco mais, ele vai detalhar mais o que seria esse esforcemo-nos. Bom, e especialmente em tempos de tribulação, em tempos atribulados, a nossa tendência é ficar confusos, e certa incredulidade ronda os nossos corações, certa desconfiança. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que congregar resolve? Porque não está resolvendo nada. Será que orar resolve? Estudar a palavra de Deus? Me santificar? Eu tenho feito tudo isso, servido a Deus com fidelidade, e as coisas vão de mal a pior? Como eu consigo lidar com tudo isso? Como é que isso entra na minha cabeça? Então, nós temos que entender que enquanto somos igreja militante, nós gememos nesse mundo. O gemido faz parte da nossa vida, até o último suspiro de vida. Como igreja militante, a igreja que luta,
Em teologia nós aprendemos sobre isso, né? Tem a igreja militante e a igreja triunfante. Qual é a igreja triunfante? É aquela que ainda não, é aquela que já venceu aos olhos de Deus, porém ainda não. Já, mas ainda não, não é? Ela é vitoriosa, porém ainda não está na glória. Então essa é a igreja militante, triunfante, perdão, aquela que vencerá no fim de tudo. Porém, essa igreja triunfante aqui nesse mundo ainda milita, luta contra tudo isso. Por isso somos chamados também de igreja militante. A igreja que labuta, trabalha, se esforça e luta muito nesse mundo. Então, como nós gememos, e tudo isso faz parte, e para nos ajudar, o Espírito Santo nos traz à memória textos como esse aqui, ricos como esse daqui, que reavivam a nossa fé, a nossa esperança no nosso Deus e nos seus propósitos bons, justos e perfeitos. Textos como esse faz nos lembrar que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus que nos serve, que nos ajuda, e que os propósitos dele são os melhores possíveis. Que não há nenhum propósito melhor e maior do que os que Deus tem para o seu povo. Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim melhor, diz a palavra de Deus. Então ele tem esse pensamento a nosso respeito. Então trechos assim traz descanso às nossas almas. É isso que nós vamos ver nessa manhã. Vamos lá então, versículo 14. O primeiro versículo desse texto aqui, irmãos, o autor está voltando a um assunto que ele já tinha falado antes, que é o sacerdócio de Cristo. E ele vai ainda falar muito mais sobre o sacerdócio de Cristo nesse livro, nessa carta. A carta aos Hebreus é uma carta que fala muito sobre esse tema do sacerdócio de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele vai afirmar aqui no versículo 14 que conservarmos firmes a nossa confissão. O que é a nossa confissão? Conservar firmes a nossa confissão significa não abandonar a fé que confessamos em Cristo naquele primeiro dia, quando nós cremos no Senhor. Isso é a nossa confissão. Conservar firmes a nossa confissão é não abandonar a fé, não apostatar, é continuar confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, da sua vida. Mas isso vai exigir muito esforço, que nós vimos já no versículo 11, semana passada nós estudamos. Esforcemo-nos. Então, ele vai dizer agora que sozinhos, mesmo nos esforçando muito, nós não conseguiremos. Sozinhos, nós não conseguiremos preservar a nossa fé e, por fim, entrar no descanso de Deus, eterno, de Deus. Nós não vamos conseguir sozinhos. Então ele vai reafirmar a função de sacerdote de Jesus. Só para lembrar, a função de sacerdote, desde o Velho Testamento, é a função de intermediário. Ele faz essa intermediação entre o povo e Deus. Ele é o representante do povo diante de Deus. Ou seja, seria, em linguagem bastante popular, seria que o sumo sacerdote, ele carrega o povo sobre suas costas para levá-lo a Deus. Ele era o único que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano só, no dia do Yom Kippur, que era o dia para levar a adoração, levar a remissão de pecados uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos, e ali ele apresentar para Deus o pedido de perdão de pecados de todo o povo. E assim Jesus faz também. Veja que essa é a missão principal de Jesus. Nós confundimos a missão principal de Jesus, nós vamos ver em mais detalhes daqui a pouco, tipo assim, Jesus é aquele que cura as minhas enfermidades físicas. Ele cura? Cura, se ele quiser. Jesus é aquele que resolve meus problemas financeiros. Ele é poderoso para isso? É, mas se ele quiser. Jesus é aquele que tem poder para resolver os meus problemas familiares, conjugais, colocar em ordem a minha família, meu casamento, meus relacionamentos com os irmãos, meu trabalho, minhas finanças. Ele é poderoso para fazer tudo isso? Sim. Mas ele tem um poder muito maior. Ele tem um poder de nos levar nele para Deus. Esse é o alvo.
Nós nos confundimos, porque às vezes nós achamos tudo isso aqui, às vezes não vale a pena reunir como igreja, estudar a palavra, ser fiel a Deus, congregar constantemente, orar constantemente, porque isso não resolve meus problemas aqui nesse galinheiro terreno, né? Muitas vezes não resolve, mas esse não é o objetivo final. O que nós mais precisamos já está resolvido. Jesus Cristo entrou nos céus. É o que ele diz aqui, olha só. Temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. O que significa isso? Ele entrou na presença de Deus, nos levando sobre ele. Ele foi muito além do que aqueles sacerdotes do Velho Testamento faziam no tabernáculo, né? Ou no templo, entrando no Santo dos Santos físico, dentro ali das quatro paredes do templo, ou do tabernáculo. Ele subiu e passou do Santo dos Santos e entrou nos céus, levando nas suas costas o seu povo, os seus eleitos. E isso é que precisava rondar a nossa cabeça, principalmente nos momentos de crise. Eu já estou em Cristo nas regiões celestiais, assentado em Cristo no trono da graça. Isso precisa rondar os nossos corações. Então, ele reafirma essa função do sacerdócio de Jesus, aqui no versículo 14, não é? Essa afirmação do sacerdócio de Jesus, como eu disse, só aparece aqui em Hebreus, no Novo Testamento. Porém, esse conceito de mediação, ou de mediador, aparece também em outras cartas do Novo Testamento, como Paulo mesmo fala, né, que Jesus é o mediador. Atos também fala sobre isso. Não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o de Jesus. Então há uma mediação, uma ideia de mediação, mas usando o termo de sacerdote, é só em Hebreus. E nós vamos ver por que, justamente para os hebreus, Deus fala de uma maneira tão especial, usando Jesus, falando de Jesus como um sumo sacerdote. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então Cristo, nessa passagem maravilhosa aqui, ele se apresenta como alguém que vai muito além do que um sumo sacerdote poderia ir. Ele vai muito além, ele é o próprio socorro, além dele ser aquele que leva o povo, ele é o próprio socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro no sofrimento. Ele socorre todo aquele que o busca. É ele. Quando você terminar o versículo 16, você vai entender isso que eu estou falando. Ele não é somente aquele que está do teu lado te ajudando, mas ele é aquele que te carrega e é aquele que lhe dá forças para você vencer e se esforçar para não apostatar da fé, para continuar caminhando. E o que significa penetrou os céus, aqui no versículo 14, diz que ele, como grande, veja bem, parece, é uma redundância aqui. Grande sumo sacerdote. Sabe o que significa sumo sacerdote? Significa grande sacerdote. E grande sacerdote parece que não tem muito sentido, né? O grande sumo sacerdote. O autor de Hebreus quer dizer assim, ele é maior do que todos os sumos sacerdotes que já passaram na história de Israel. Ele é o maior de todos. Ele é o supremo, grande, maior sumo sacerdote. Estou fazendo aqui, maximizando o máximo que eu posso, não é porque é ele, Jesus, ele está querendo mostrar que ele é grande. Por que ele é grande? Porque ele penetrou os céus. Nenhum outro fez isso. Nenhum outro sacerdote fez isso. E significa então que o Filho de Deus, ele veio, primeiramente, se ele penetrou, o termo original no grego, penetrar aqui, significa voltar à origem. Penetrar significa voltar. E ninguém volta se não tiver vindo, não é isso? Ele só pode voltar para os céus se ele tivesse deixado os céus e vindo para algum outro lugar, para daí depois voltar. Né? Então aqui diz que ele voltou ao céu, significa que ele deixou sua glória, sua própria glória, deixou os céus por um tempo, veio aqui na terra e após ter consumado sua vitória consumada aqui na terra, a sua obra completa, ele voltou para os céus, o seu lugar. Lá é o lugar. Por quê? Porque lá onde está o seu trono,
o trono do universo, onde ele está assentado e reinando soberano. Há trechos nas Escrituras, no Velho Testamento, Isaías, ele fala que uma das passagens lindas também é quando os pés daqueles que anunciam coisas boas, ele fala por fim, como são gloriosos os pés daqueles que anunciam coisas boas, aqueles que falam sobre Deus, e depois ele diz assim, e diz ao teu povo, o teu Deus reina. Você sabe que uma das palavras mais confortantes para nós seria essa, teu Deus reina. O teu Deus, que é o teu Pai, reina. Reina onde? Sobre tudo. Sobre tudo e sobre todos. Não há um gigante que possa te destruir que não esteja debaixo do controle dele. Não há um vírus que possa te destruir que não está no controle dele. Não há um homem que possa te machucar que não está no controle dele. Todas as coisas estão debaixo do domínio dele. Não há um centímetro quadrado nesse universo que Jesus não possa dizer, é meu. Abraham Kuyper acho que diz isso. Muito bem, então aqui no versículo 14 ele está dizendo essa grandeza. Primeiro, mostrando que Jesus é Deus, porque ele está nos céus. Mas ele não para aí, veja o versículo 15. Ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E agora? Ele está nos céus? Ele é Deus, aleluia, glória a Deus, porque o nosso sumo sacerdote é Deus. Mas ele também é filho do homem. Esse grande sumo sacerdote, aqui ele vai contar, ele vai explicar no versículo 15, a vantagem de termos um sumo sacerdote como Jesus. Por que ele é grande sumo sacerdote, como diz o versículo 14? E por que isso é bom para nós, que nos capacita a conservarmos firmes a nossa fé? Porque ele também pode compadecer-se, condoer-se, identificar-se com as nossas fraquezas. Por quê? Porque esse grande sumo sacerdote que penetrou os céus, que é filho de Deus, também é filho do homem, que também provou as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas tentações, os nossos sentimentos, e pode, sim, ele pode simpatizar-se ou identificar-se conosco nos nossos sofrimentos. Ele pode ter simpatia, mas ele pode ter empatia. Sabe o que é empatia? É sentir, é tomar o lugar. Simpatizar-se é você sentir alguma coisa distante de alguém, mas sentir simpatia. Mas empatia é ter o sentimento, o pathos, sentimento igual, ou tomar para si. É o que o sumo sacerdote fazia. Tomava para si os pecados do povo e intermediava o perdão junto de Deus. Então Jesus faz isso, ele assume a nossa dor. Você pensa que quando você sente dor, você sente sozinho? Não, Cristo está em você. Ou melhor, você está em Cristo. E a mesma dor que você sente, ele sente. E ele diz, como se ele dissesse, eu entendo você. Eu compreendo o seu sofrimento, meu irmão, minha irmã. Não há nenhum sentimento que seja estranho para Jesus Cristo. Não há nenhuma tentação que seja estranha para Jesus Cristo. Por pior que seja o seu estado, e eu digo mais, ainda que seja pecado, você crê que ele entende? Deveria. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. Então ele provou, Jesus Cristo, nesse momento, ele está sentado sim no trono da graça como sumo sacerdote divino, diz o versículo 14, mas também ele entende a nossa dor, versículo 15, ele se compadece de nós, e ele termina dizendo o versículo 15, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, veja, igual a nós, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, entenda isso. O fato de Jesus Cristo nunca ter pecado, não significa que ele não sabe bem o que é pecado.
Sabe por que ele sabe o que é pecado? Porque ele sentiu a dor do castigo do pecado que você nunca vai sentir como eleito. Você não vai sentir as consequências do pecado que ele sentiu na cruz. Ele sentiu a ira de Deus cair sobre ele, na cruz do Calvário. E você não vai sentir isso, porque você foi perdoado por causa do sumo sacerdote que você tem. Ele sentiu nas costas a dor, a ira, o castigo que lhe traz a paz. Esse castigo que lhe traz a paz caiu sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Então, como é que ele entende o que é pecado? Ele entende porque ele pagou o preço na própria carne dele. Ele sofreu o dano do pecado no meu lugar, no seu lugar. Então o eleito não vai sentir o que ele sentiu lá, os efeitos do pecado, as consequências do pecado. Nós sentimos algumas, né? Pela nossa limitação pecaminosa, nós sentimos algumas, né? Às vezes a gente fica irado, perde o equilíbrio, entra por caminhos até de uma certa incredulidade e desespero. Nós temos limitações. Muitas vezes nós brigamos uns com os outros, muitas vezes nós perdemos o controle da situação. O Espírito Santo, parece que nós rejeitamos a voz do Espírito e pegamos a voz da carne e rejeitamos e ofendemos a Deus. Todo pecado ofende primeiro a Deus. Mas o Espírito Santo mesmo nos leva ao arrependimento, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí nós nos arrependemos e voltamos para Deus, pedindo perdão para aqueles que nós ofendemos. Mas ele provou uma coisa que você não vai provar. Se você é eleito, você não vai provar, que é a consequência final da ira de Deus sobre o pecado. Só ele provou na cruz. Quem mais vai provar coisa pior no futuro? Os incrédulos. Eles vão provar a ira de Deus eterna. Sim, eles vão provar, coisa que você também não vai provar. Glória a Deus por isso, irmão. Dê graças a Deus, né? Então foi ele tentado em tudo, a nossa semelhança, mas sem pecado. Significa isso aí, que Jesus nunca pecou, ao contrário de nós, né, que nós fomos gerados em pecado e por isso nós pecamos constantemente. Jesus não fez isso, mas ele provou toda a consequência do pecado, como eu já disse. Jesus experimentou o efeito do pecado sobre si na cruz. Ele provou toda a ira de Deus e o seu castigo por causa do pecado que nem era dele, mas era de todos nós, eleitos. Estude em casa Isaías 53, um dos textos mais ricos da palavra de Deus, que mostra profeticamente o que Jesus provou por você e por mim. E mostra o benefício desse sacerdócio de Jesus Cristo. Isaías 53, leia em casa, em oração de gratidão a Deus, por saber que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Leia, deixe essas doces palavras entrarem como mel suave, gostoso no seu coração, nos seus lábios. Estude Isaías 53. Então o autor agora ele explica aqui nesse versículo 15 que Jesus não é insensível à nossa luta. Não, ele não é. E como seres humanos fracos que somos, nós temos muitas lutas, mas ele não está insensível a elas. E agora então, sabendo que Jesus Cristo está nos céus, e que mesmo lá nos céus, Ele te compreende, porque há um homem, há um de nós lá nos céus, você acredita nisso? Que Jesus ressurreto, Ele subiu em carne e osso, e foi para a glória, está sentado na glória como homem? Ele está lá como homem. Como muitos ainda não compreendem essa verdade, mas essa é uma verdade absoluta das Escrituras. Ele subiu com um corpo humano, embora glorificado, mas humano. E ele está lá, sentado na glória, no trono da graça. Deus, homem,
por isso, versículo 14, entrou nos céus, ele é grande sumo sacerdote, mas ele também te compreende, porque ele também é homem. Ele te compreende. E chega então a quarta exortação da carta. Vocês se lembram quais foram as outras três, não é? Primeira exortação nós já vimos, capítulo 2, versículo 1. Qual é a primeira exortação? Apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas. 2, 1. Segunda exortação da carta, capítulo 3, versículo 1. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão, Jesus. Segunda exortação. Terceira exortação da carta, capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Não é? Então, primeira, atentemos à palavra de Deus. Segunda, considerem a Jesus mais firmemente, mais atentamente. Terceiro, esforcem-se mais ainda para entrar no descanso. Não é de braço cruzado que você vai entrar, não. Já vimos isso semana passada. Agora a quarta, acheguemos, versículo 16, veja a quarta exortação da carta. Agora é, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ocasião oportuna, aqui não quer dizer assim, olha, se eu perder a chance, eu não consigo mais. Se o trem passar, eu não consigo mais. É bem verdade que a Bíblia nos diz que nós temos que estar vigilantes e que nós não devemos estar desatentos às horas difíceis da vida e empurrando a vida com a barriga, não é? Nós precisamos estar vigilantes. A Bíblia sempre diz para nós estarmos vigiando e orando o tempo todo, não é? Mas aqui não quer dizer que tempo oportuno parece assim, se eu perder a chance agora de me achegar a Jesus para achar graça e misericórdia para socorro em tempo oportuno, nunca mais eu vou conseguir. Não, ele está dizendo aqui, em tempo oportuno, em ocasião oportuna, quer dizer no momento necessário. No momento necessário. Também não quer dizer que você só vai buscar ou achegar-se a Jesus somente quando você está com problemas. E nós vamos ver aqui daqui a pouco. Por quê? Porque a vida cristã é muito mais que uma religião. A vida cristã é muito mais que uma vida legalista, serviçal. Como o irmão mais velho do filho pródigo, né? Ele nem tinha o pai como pai, o irmão mais velho do filho pródigo. Vocês lembram da parábola que Jesus conta, né? Ele fala que o irmão mais velho tinha um relacionamento com o pai de servo e patrão, escravo e patrão. Eu sirvo o pai. Ele não tinha amor com o pai, não tinha relacionamento com o pai, como o filho mais novo tinha, apesar de ser um pecador e que se desviou por um tempo dos caminhos do pai, mas depois ele se arrependeu e voltou, porque ele tinha relacionamento com o pai. Ele falou assim, eu sei que na casa do meu pai tem pão, eu sei que lá eu posso voltar, porque eu sei que lá eu tenho um pai, lá em casa eu tenho um papai, por isso eu vou voltar para lá. Ele se relacionava com o pai, ele não era funcionário do pai. Bem, então aqui, nesse versículo 16, ele vai dizer que há um relacionamento, que nós nos achegamos a ele em momentos mais complicados, momentos especiais. Esse é o momento oportuno, ocasião oportuna, não é? Mas a vida cristã é de um relacionamento. Vamos analisar melhor então, todo o versículo 16, ele termina aqui com essa exortação, aplicando essa verdade poderosa aos seus leitores. Ele está aplicando agora. Então, ele está dizendo assim, já que vocês têm um grande sumo sacerdote, que é poderoso Deus, por quê? Porque ele está nos céus, ele é filho de Deus, ele é poderoso. E esse é o sacerdote que vocês têm. E, além de ele ser poderoso Deus que está nos céus, versículo 15, ele também entende a sua fraqueza, porque ele também é homem, está lá nos céus, como homem também, o homem perfeito, mas homem, que te compreende, que sabe o que é sofrer. Aí então vem a exortação, já que você tem esse tipo de sumo sacerdote, aproxime-se dele, nos momentos em que você achar que não tem mais força alguma, chegue-se a ele, no momento em que você percebe que você não tem nenhuma outra saída. Chegue-se a ele no momento em que você diz assim, Senhor, tudo está
acabado. Eu não vejo mais nenhuma luz. Eu não vejo mais nenhuma possibilidade, Senhor. A minha vida é o caos. Não tem mais solução para mim. Eu não vejo mais condição alguma de resolver essa minha multidão de problemas. Então, o Espírito Santo sopra no seu ouvido e diz: achegue-se a Ele. Ele sabe o que é isso. Achegue-se a Ele. Junto ao trono da graça, versículo 16, né? A fim do quê? De você receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Então, como eu disse no começo, Jesus Cristo é o sumo sacerdote que te leva, que se relaciona com você, mas Ele também é o próprio socorro. Ele é o socorro. É como se Ele dissesse assim: deixa que eu levo esse fardo. Você está carregando algo que você nunca vai conseguir sozinho. Vejam, apesar das exigências dele, de uma vida de santidade, de uma vida de honestidade, de uma vida de luz, que ele exige dos seus eleitos, mas é como ele diz assim: vocês não conseguirão essa vida, essa perfeição, sem caminhar comigo, ou sem que vocês estejam em mim e eu em vós. Vocês não darão fruto nenhum. Vocês nada podem sem mim. Ele disse lá em João 15. Sem Jesus, nada podemos fazer. Então ele está chamando. O sopro do Espírito nessa manhã no nosso coração sopra. Acheguem-se a Ele. Acheguem-se, porque Ele tem misericórdia e graça para socorro nesse momento, nessa ocasião oportuna. Agora, seja lá qual for o seu problema, eu não sei qual é, Deus o sabe, Jesus Cristo o sabe, muito bem, melhor do que você, e Ele tem o remédio para a sua necessidade, para a sua doença. Ele tem o socorro correto. Concluindo então, nós entendemos que o cristianismo, irmãos, não é uma religião, como eu já disse, não é apenas um serviço, mas ele é um relacionamento. Cristianismo significa intimidade com Deus triuno através de Cristo. Cristianismo significa provar a Deus, desfrutar dele e glorificá-lo, ou glorificá-lo desfrutando dele eternamente, por todo sempre. Isso é cristianismo, é relacionamento, é convívio. Sabe o que é você viver? Quem é casado sabe disso. Sabe o que é viver maritalmente, estar junto, estar ligado, ser um com o seu cônjuge? É mais do que isso. É você estar nele e ele em você. Jesus está em você. E nisso ele então tem o socorro para lhe dar, para nos dar. Irmãos, parece que são trechos assim bastante, parece o oposto daquilo que nós vimos semana passada, embora um texto foi um texto bastante difícil, complexo e bastante recheado e uma linguagem complexa do autor, mas aqui parece que essas palavras tão doces, tão simples, tão amáveis, a gente pensa assim: mas é só isso? É só isso que vai resolver o problema? Porque é só se chegar a Jesus? O que é chegar a Jesus? Vamos trocar em miúdos. Orar, conversar com Ele, lançar sobre Ele a sua ansiedade, colocar nas mãos dEle o fardo que você está carregando e não está conseguindo. É relacionamento. Mas é só isso? Qual é a resposta? É isso. É isso o que nos falta. Porque a nossa fé, ela é misturada ainda, não é, com razão. E muitas vezes a razão quer, como Naamã, né? Naamã, o general da Assíria, ele queria muito mais do que o que Eliseu ofereceu para ele. Eliseu ofereceu: vai até o rio,
mergulha 7 vezes e a tua lepra será curada. E ele disse, o quê? Eu vou nesse rio fedorento aí? Lá na minha terra, na Síria, tem rios muito maiores e melhores do que esse riozinho aqui. Eu vou fazer isso? Eu vou nada. A gente quer coisas mais complexas para resolver nossos problemas complexos. E a gente não crê naquilo que Deus está nos oferecendo em Cristo. E vamos tentar entender um pouquinho por quê. Bom, está dentro dessas lições agora. Quais as lições que nós aprendemos aqui? Primeiro, por que o autor bate tanto na tecla do sumo sacerdócio de Cristo? Aqui pode nos ajudar, irmãos. Por que o autor fala de novo e vai continuar falando, se eu não me engano, até o capítulo 8? Capítulo 9 também vai falar alguma coisa, mas ele vai falar mais sobre sacrifício de Jesus. Mas ele fala muito sobre o sacerdócio nessa carta. Por quê? Primeiro, porque ele escreveu aos hebreus. Os hebreus eram judeus convertidos ao cristianismo, que tinha em alta estima o sumo sacerdote. Era o líder espiritual deles, eram os pastores deles. E eles se converteram do judaísmo para o cristianismo. Então eles deixaram aqueles homens a quem eles consideravam, amavam, temiam e respeitavam, que eram os seus sacerdotes, ou sumos sacerdotes, para se apegar a um novo sumo sacerdote, em quem eles não viram, mas creram. Mas, o que passava na cabeça desses judeus hebreus, né, convertidos ao cristianismo? Que o Messias que viria, não seria um sumo sacerdote. Eles esperavam alguém mais marcante. Eles esperavam um guerreiro poderoso. Os judeus esperavam alguém que viesse libertar Israel do domínio das nações que estavam subjugando Israel. Então eles esperavam um líder que iria governar um exército humano para destruir todos as nações que dominavam. Eles não esperavam um sumo sacerdote, um homem simples, limitado, por assim dizer, como homem, e manso e humilde de coração. Eles olharam para Jesus e diziam assim, mas esse vai ser o nosso líder. Qual é a expressão desse homem? Politicamente falando, onde está a expressão desse homem? Militarmente falando, onde está a expressão desse homem? Não tinha. Pelo contrário, ele nem expressão ele tinha, ele era um como de quem nós escondíamos o rosto, ou seja, ele não tinha beleza, nem formosura, nenhuma expressão. Então, os judeus olhavam para ele e diziam assim, como sumo sacerdote, ele vai resolver meu problema? Será que ele consegue? Por quê? Porque eles olhavam os seus problemas aqui e agora. Nós, iguais a eles, os judeus naquela época, olhamos os nossos problemas aqui e agora. Quem vai resolver o problema do Brasil, politicamente falando? Quem vai resolver o problema do preço da gasolina? Quem vai resolver o problema do Covid? Quem vai resolver os problemas desse mundo? E nós olhamos para Jesus e às vezes falamos assim, mas ele é sumo sacerdote, ele não é médico, ele não é cientista, ele não é um militar, ele não é um grande político. Que experiência ele tem disso tudo? E a gente começa a ficar então, porque o nosso foco está errado. Nós estamos olhando nos problemas errados. O nosso grande e maior problema é a ira de Deus. E nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mortos, condenados. E ele então, Jesus, resolveu esse problema de uma vez por todas. E Hebreus fala sobre isso. Ele pagou o preço e você está na glória com ele. Já. Esse é o problema. Nós erramos o foco porque nós olhamos para os probleminhas desse mundo. E a Bíblia diz que as nossas tribulações agora são momentâneas e leves em relação à glória que nos está esperando nos céus. Se você não vê isso, você vai ficar frustrado o tempo todo. Jesus está levantando o nosso queixo
para nós olharmos para cima e não para baixo. Jesus está mostrando que havia um problema muito pior, terrível e eterno, que você nunca conseguiria resolver, mas que Ele resolveu e te deu paz com Deus. Essa paz ninguém dá, só Jesus, Ele, o nosso grande sumo sacerdote, só Ele dá. Então, primeiro ponto, por que sacerdócio? Por que nós precisamos mais de um sacerdote do que de um grande político, do que de um grande militar, do que de um grande líder para destruir os corruptos, para colocar em ordem o preço da gasolina? E aí vai. Por que nós precisamos mais de um sumo sacerdote? Porque o nosso grande problema era o nosso afastamento de Deus. O pecado é o grande problema da humanidade. E Ele resolveu. Ele nos deu o antídoto contra esse grande problema do homem. Em segundo lugar, o que nós aprendemos? Que receber misericórdia e graça. Que remedinhos são esses aí? Às vezes a gente lê assim, eu não sei você, talvez seja só eu, cabeça dura. Então, misericórdia e graça. Senhor, não tem mais outras coisinhas aí para oferecer, não, além de misericórdia e graça? Será que se eu buscar o trono da graça não tem prosperidade? Alguma outra coisinha aí junto com misericórdia e graça, não? Irmãos, como eu já disse na primeira lição, aqui é o maior remédio que nós precisamos. É o melhor remédio que nós precisamos, misericórdia e graça. O que significa misericórdia? Misericórdia significa perdão total de Deus. Misericórdia significa que Ele não nos dará aquilo que nós merecíamos, que seria o fogo do inferno. Nós não vamos mais provar isso, por misericórdia de Deus. Então, no trono da graça, eu tenho duas coisas lá que eu vou achar. Quando eu busco Jesus, achegando-me a Jesus, no trono da graça, eu vou encontrar misericórdia e graça. Misericórdia é isso aí, total perdão de Deus. E sua afeição paterna por todos os seus filhos. Misericórdia significa paz eterna com Deus. Isso é misericórdia. Misericórdia quer dizer que Ele já não olha mais você como seu inimigo. Deus não olha mais você como seu inimigo, mas como seu filho. Ele resolveu esse problema do pecado. Graça. Outra coisa que nós achamos no trono da graça é graça. Graça significa capacitação. Graça significa poder. Poder. Não como alguns evangélicos acham aí. Eu tenho poder. Eu tenho poder para ser vitorioso em tudo. Eu tenho poder para vencer as minhas enfermidades. Eu tenho poder para conquistar um bom emprego e para ter um bom salário, para ser um homem vitorioso. Não, você não tem esse poder. Não é esse poder que Jesus te dá. Não é para você ser famoso, rico e aparecer aqui nesse mundo. Esse poder aqui significa capacitação para vencer todos os inimigos da nossa fé. Ele nos dá graça para vencermos os inimigos da nossa fé, principalmente o pecado que habita em nós. Irmãos, quando você ouve aqui, muita gente fala por aí sobre batalha espiritual, né? Vocês já ouviram falar? Nossa, vamos começar uma campanha lá na igreja de batalha espiritual. Nós vamos orar nos bairros aí da cidade, nós vamos subir nos pontos mais altos, fazer orações. Não precisa subir no monte para orar, viu? Deus ouve em qualquer lugar, até dentro de um peixe Ele ouve você. Eu tenho peixe lá em casa, mas é pequenininho. Mas Ele ouve. Ainda que você seja engolido por um peixe, Ele te ouve. Batalha espiritual é o que ocorre dentro da nossa mente. Batalha espiritual é o que ocorre dentro do meu e do teu coração. Deixe de pensar em espíritos que voam por aí e vão te assustar e assombrar, e vão te dominar, e vão
como chama? Quando o espírito toma um corpo, é te possuir. Não se preocupe com isso. Onde o Espírito Santo habita, o valente não chega mais, porque já tem um valente muito maior lá dentro. Essa casa que ele limpou e adornou, se ele estiver lá dentro, ninguém entra. Mas a tua mente ainda tem pecado. Nós somos ainda carne pecaminosa. Aí está a batalha espiritual contra muitas coisas: pornografia, rebelião contra autoridades, dificuldades de relacionamento, egocentrismo, muitos e muitos ídolos do coração. Inúmeros ídolos do coração. Aí está a nossa luta contra a idolatria. Ali está a nossa grande batalha espiritual. Por que que nós precisamos então dessa graça? Para vencer o meu eu. Ele é o meu maior inimigo. Eu sou o meu maior inimigo. O meu ego. Ele quer tirar Jesus do trono e me colocar no trono. O meu eu quer me colocar no centro do mundo. Mas não sou eu o centro do mundo, é Jesus o centro do universo. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. E eu estou querendo tirar Ele de lá e colocar a mim mesmo lá no trono para que eu receba toda a honra e toda a glória. Irmãos, é uma luta estar aqui em cima, sabia? Todo dia que a gente sobe aqui, eu peço, Senhor, tira a presunção do meu coração por achar que eu preparei um bom sermão, porque foi o teu Espírito que me deu. E se o Senhor não tivesse me dado o sermão, nem lá eu estaria. Quem sou eu para dizer que eu sou um bom pregador? Quem? Irmãos, eu estou compartilhando uma luta minha. Orgulho que está aqui desse miserável coração. Todo domingo que eu subo aqui é essa luta. E eu preciso orar minutos antes e dizer, Senhor, quebra essa dura serviço, tira isso de mim e me dê um coração manso e humilde. Por quê? Porque senão Deus não nos usa. Então é essa luta, é graça para vencer isso tudo. Agora, Deus não nos livra das batalhas, Ele nos livra nas batalhas. Guarde isso no seu coração. Ele nos livra nas batalhas da vida. Ele não tira o seu problema, mas Ele vai mostrar para você que Ele tem poder de vencer através de você, na sua própria vida. Creia nisso. Ele tem esse poder. E por último, a aplicação. Aplicando tudo o que a gente ouviu. Por isso tudo então que você enxergou a respeito de Jesus, nesses 3 versículos aqui de Hebreus, o que o Espírito Santo te chama? Para que Ele te chama? Ele te chama e diz assim: achegue-se a Ele, apegue-se a Ele, a Jesus, converse com Ele. Ele lhe entende, meu irmão, minha irmã, repetindo, Jesus Cristo compreende a sua dor. Ele compreende o que você está passando, por mais trevas que seja. Ele compreende, Ele entende, Ele sabe de primeira mão o que você está passando nesse momento. Por isso, achegue-se a Ele. Essa é a grande aplicação, exortação desse texto. Achegue-se a Jesus em oração. Dobre o seu joelho, ou se você não puder dobrar o joelho, irmãos, vamos tirar as formas também das nossas vidas, tá bom? Você pode orar de pé, você pode orar sentado, você pode orar ajoelhado e até deitado, sabia? O que importa é o seu coração. O seu coração. Submisso a Ele. Mas ore, confesse, diga para Ele, eu não aguento mais, Senhor. Eu preciso de Ti. Veja que Jesus Cristo mesmo, Ele pode lhe encher de uma paz que o mundo não tem para te dar. Olha só o que Jesus, palavras do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, lá em João 16, 33. João 16, 33, aqui eu vou encerrar, para você guardar esse texto no seu coração, ir para casa e regozijar nesse domingo, nesse seu sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele diz em João 16, 33, eu disse essas coisas
para que em mim, ou seja, em Jesus, vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse isso. Nele nós teremos paz. Jesus disse também em Mateus 11, 28 a 30. Eu sei que muitos de vocês estavam esperando esse texto, né? Vamos lá, Mateus 11, 28 a 30. Jesus disse também: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Em outros textos diz: e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te chamando para você aguentar e ficar firme sem abandonar a fé em Jesus. Você vai precisar de Jesus. Busque a Ele. Tire esse domingo para você estar ali louvando a Deus, a Jesus Cristo, ou se derramando diante dEle em petição, para que Ele te socorra. Esse é o momento oportuno, irmãos. Creiam nisso. Esse é o momento oportuno de buscarmos graça e misericórdia. Nós precisamos disso. O que um pecador mais precisa é do remédio certo. Jesus sabe, você precisa mais de graça e misericórdia do que de prosperidade, do que de dinheiro, do que de saúde, do que bons amigos. Você precisa muito mais de graça e misericórdia. Nós precisamos. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque podemos achar graça e misericórdia abundantes no Teu trono, porque Tu és um Deus fiel, justo e generoso. Muito obrigado, Pai, porque nós não somos mais inimigos, mas somos íntimos. Podemos nos achegar a Ti, Senhor, e Te chamarmos de Papai. Nós podemos estar nos derramando, mesmo confessando pecados diante de Ti, porque Jesus Cristo, Teu Filho, nos entende, e Ele já pagou o preço por todos os nossos pecados. Ó Deus, eu Te peço por mim, por todos os meus irmãos aqui nessa manhã, que o Senhor nos encha da Tua paz, que o mundo não pode nos dar. Que o Senhor nos fortaleça para que continuemos firmes nessa caminhada, glorificando o Teu nome, honrando o Senhor, congregando, vivendo uma vida digna do Teu chamado, e assim, por fim, cheguemos ao eterno descanso, onde teremos gozo e alegria eternamente. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.